Olá, tudo bem? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Bom, pronto, meu retorno. Hoje nós estamos gravando aqui também essa aula, esse estudo, né? Estamos gravando esse estudo, o sexto tema do Armagedon. E coloquei aqui algumas informações que eu sei que vai ser muito interessante para você. E eu espero que você aproveite mesmo. Deixo já colocando aqui. Bom, eu peço que você aproveite mesmo, estude esse material. Está atualizado mesmo, está bem nos nossos tempos e, pasmem, é o mesmo estudo com os mesmos pensamentos, mesmos pareceres, só que agora tá atualizado livro de imagem em alguns contextos, mas a mesma linha desde lá de 2005, quando eu comecei a preparar esse material. Depois, em 2006, fomos para Novo Tempo, 2007 gravamos e exibimos em 2012. Então, o que eu venho fazendo é atualizando imagens, tá? Até porque tem imagens que naquele tempo não tinha problema de direitos autorais, hoje tem. Então, algumas imagens nós mudamos. Vamos lá começar a aula de hoje. Armagedon, os dois exércitos se preparam, esse é o tema. E também quais são as armas do dragão, tá? E eu vou começar aqui com vocês, justamente mostrando aqui a questão de uma recapitulação. E recapitulação é coisa rápida, então não vou me deter muito. Lembrando que todos esses estudos estão aí no canal do Restauro Integral. Estamos fazendo esse estudo para o Restauro Integral. Lá no nosso site, nosso canal também tem um estudo lá, mas esse está específico para o Restauro, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui na recapitulação. Vamos lá, nós estudamos sobre o grande problema das interpretações. O que aconteceu lá no estudo 1, o que aconteceu para que hajam tantas interpretações da Bíblia. Então, você pode procurar lá. Dentre as interpretações, eu apontei que a mais perigosa era essa questão das teorias, né? Inclusive da questão das teorias que existem baseado, por exemplo, nesse aqui, que é a questão do arrebatamento secreto. Qual o grande problema de você não interpretar a palavra de Deus da maneira correta? Depois nós fomos procurar, existe um local chamado Armagedon? E descobrimos que existe um local. Até porque o texto lá de Apocalipse, ele fala assim, ó, um local em hebraico que se chama Armagedon. Aí nós fomos estudar, peraí, como que é isso? Existe esse lugar? Então existe, nós descobrimos que fica a 88 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, numa área de 32 por 34 quilômetros. E ali, inclusive, tem as estruturas ali, que já foi no passado a cabalariça de Salomão, mas ali naquele vale teve muitas guerras, e aquele vale em árabe, Tel El Mutuzelim, Tel, ele tem um significado especial, Tel em árabe é monte, e monte na língua hebraica é Har, e nós descobrimos que já o profeta Zacarias apresentava o nome de Megido, que ali existe para os árabes, aquela região é Megido, tá? Em árabe, em hebraico, transliterado Megido, por exemplo, o profeta Zacarias coloca Megidon. Então descobrimos que a palavra Armagedon, que o apóstolo João fala, ela deriva de Har, monte, Megidon. Então ficou Har, Megidon, depois nos tempos Armagedon. Descobrimos que ali, embora vai ter uma batalha de Armagedon, dentro da questão do literalismo, das teologias do dispensacionalismo e do futurismo, vai ter uma batalha literal ali. Vale 34 por 32 quilômetros, não cabe em todos os exércitos do mundo. E aí nós percebemos, estudamos ponto a ponto, o próprio Cristo falando para nós nos textos sobre a questão do Armagedon. Ela não pode ser uma batalha regional ali. A profecia também alerta que 3 espíritos imundos estariam saindo pelo mundo, reunindo os reis da terra para congregar para a batalha contra Deus e o seu povo. E estudamos sobre isso. E
percebemos que os três espíritos, a besta, o falso profeta e o dragão, representariam a besta, o falso profeta e o dragão, e demos ali quem são cada um. Um outro estudo fizemos quem é cada um deles. E aí estudamos sobre o começo da profecia, o secamento do rio Eufrates. E nós conseguimos decifrar ali que o secamento do rio Eufrates nada mais é uma projeção do que estava lá na Bíblia, falando sobre, por exemplo, os 3 reis que vieram atacar Jerusalém, e Josafá buscou o auxílio divino, e a gente descobriu aí esses 3 espíritos estão se reunindo, reunindo o mundo. Vimos que ele faz grandes sinais, e prodígios, engana os que habitam na terra, lhe permitindo que fizesse uma imagem à besta, e nós estudamos um pouquinho sobre o que era a imagem da besta, a questão das leis, né? Leis que vão fazer com que a terra passe a obedecer à primeira besta. A segunda besta faz uma série de movimentos, a segunda besta, os Estados Unidos, faz uma série de movimentos para favorecer a primeira besta, que no caso é o poder romano, poder papal, para que ele tenha influência no mundo e perseguisse as pessoas, tá? Estudamos que essa imagem é um sistema de leis, como no passado a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela tinha influência dentro do Estado, dentro dos reinos. Ela perdeu essa influência, ela ia voltar a ter essa influência. E o secamento do Eufrates, ele ocorre realmente a sexta das últimas 7 pragas, de Apocalipse 16 em diante. A sexta praga é o Armagedon, o ponto final, a 7ª volta de Cristo. Na 5ª praga, aqueles que estavam reunidos, aqueles exércitos do inimigo, que os 3 espíritos representando movimentos religiosos, vários movimentos religiosos, não só cristãos. Aqueles 3 espíritos reuniram e estavam agora para matar o povo de Deus, perseguir e matar. E aí no 5º, a escuridão no trono da besta, e aí o exército do inimigo começa a batalhar um contra os outros. Tá? Essa é a 5ª praga. Todo o reino da Babilônia envolto em trevas, assim como aconteceu lá no Egito, numa das 10 pragas. Tá? E aqueles que procuravam matar o remanescente, pensando ser a vontade de Deus, vêm subitamente lutando contra Deus, mas não há arrependimento, porque eles blasfemam contra Deus e não se arrependem. E aí, o que acontece? O exército de Babilônia, ele se desfaz, como aconteceu lá na questão de Josafá, que não saiu para batalhar. Ele foi por ordem divina até o início do vale de Jezreel, em hebraico, e para os árabes é o vale de Megido, ou de Tel El-Mutzelim, que tem um monte lá, onde tem a fortaleza de Megido, o vale conhecido como Vale de Megido, e Josafá não teve que lutar. Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo fez com que os exércitos batalhassem entre si. O texto é específico, eles batalharam entre si e se mataram. E aqui a mesma coisa acontece com Babilônia, porque o exército de Babilônia começa a brigar entre si, vão começar a se matar. E aí nós vimos preparar-se o caminho dos reis que vêm do Oriente. Nós respondemos quem são os reis do Oriente. É Jesus. Jesus e os santos anjos que vêm agora para libertar o povo dele. Esse aqui, inclusive, é o 7º movimento. Saraivada, 7ª praga, Saraivada e Jesus vindo no alto do céu. E vimos que a batalha, nesse período, será muito espiritual. É entre as forças do inimigo, que agora estão desbaratados, os anjos maus, contra Jesus Cristo e os seus anjos. Até quando haverá a morte dos inocentes? Até cair a primeira praga. Haverá a grande pregação do evangelho e a perseguição contra eles. Mas caiu a primeira praga. Dessas últimas 7, né? Porque 16 não haverá morte mais dos santos, os que estão pregando o evangelho, porque seria um troféu para Satanás, e Deus não permite. Então culmina aí, Apocalipse 16, ele culmina na volta de Cristo, tá?
pedras de um talento caem sobre os restantes ali que estavam batalhando ainda, e Deus intervém. Esse é o ponto. Agora, quais são as armas do dragão e o último sinal? Porque o povo de Deus, ele está pregando, vai estar pregando a mensagem com muito poder. Nós temos a autoridade, e eu falei sobre isso, a autoridade de Apocalipse 14, que fala das 3 mensagens angélicas, e nós temos agora também o poder que vem do Apocalipse 18, representando aí a chuva serolha, pregação do Evangelho com poder do Espírito Santo. E nós vamos responder aqui, os exércitos se preparam. Mas eu vou trazer para você, inclusive, algumas coisas muito importantes. A besta representa o romanismo, o falso profeta representa o protestantismo apostatado, e o dragão, ele teria uma dupla identidade, o espiritismo, que está muito ligado a todas as coisas do dragão, e também o próprio Satanás. Agora, como é que essas igrejas, ou esses movimentos religiosos, como é que eles vão se unir? E aí eu vou trazer uma informação para você muito interessante e tá lá. Aqui, a Trindade, e o 666, ele representa uma trindade humana, porque o 6 é o número do homem. Por quê? Porque se você vai ver a criação do homem, certo? É o 6º dia, no 6º, e aí, ó, 666, representando uma trindade satânica, tá? E que envolve aí a besta, o espiritismo, o romanismo pelo espiritismo, também o protestantismo apostatado. Agora, o que está acontecendo no mundo hoje? Tem acontecido algo muito interessante. Está vendo a imagem do Papa Francisco? Eu vou explicar. Vou explicar por quê. A imagem antiga, não. Vou explicar o que é essa questão do Papa Francisco. Há um movimento interessante acontecendo no mundo. E esse movimento é um realinhamento das religiões no mundo. Tá? É um movimento que vai levar a uma finalidade em que está por trás, inclusive, o dragão. A besta é o falso profeta. Mas aí envolvendo as religiões do mundo. Não é só no mundo evangélico, não é só no mundo dos cristãos, tá? Existe, portanto, alguma predição para essa união das igrejas? Sim. Apocalipse 16 não fala sobre isso, né? E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, a própria Bíblia nos apresenta isso. E fazem prodígios. Eles vão fazer o quê? Vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo. Então, essa união, ela não é só no mundo cristão, ele tem a ver com todo o mundo. Todo mundo vai ser afetado por esse movimento. E esse movimento não é novo, ele começou lá atrás. O Concílio Vaticano II, que ocorreu em 62 até 65, ele foi convocado pelo Papa João XXIII e concluído sobre o Papa Paulo VI. E aí acontece que esse concílio estava buscando a aproximação das religiões, principalmente das religiões cristãs. Estavam buscando isso. E Paulo VI deu continuidade, que o Papa João XXIII faleceu, Paulo VI deu continuidade, e a partir daí vieram outros papas, como, por exemplo, o Papa mais carismático que a igreja teve, que era o João Paulo II. Ele teve ali o seu grande papel na história e também no realinhamento. Então, esse movimento de união, tá, dessas igrejas não começou agora recentemente, nem com Francisco, há coisa de mais de 60 anos atrás. Veja, exatamente há 60 agora 64 anos praticamente, né? Mas em setembro, 65 anos. O que aconteceu de diferente e fez com que essas religiões que não se agregavam, não se uniam, elas começaram a se unir. Então, hoje eu vou apresentar para você uma das profecias que eu digo, está cumprida. Ela foi cumprida. E aí uma coisa especial sobre essa profecia é que a você que conheceu a Igreja Adventista, eu conheci a Igreja Adventista na década de 80.
se falava muito sobre a união das igrejas. Usava-se uma palavra, inclusive, ecumenismo, a união das igrejas. Elas vão se unir, mas até a gente proclamava isso de maneira muito, muito assim, delicada, não entrava muito na história, porque na década de 80, eu que vim da igreja católica, na década de 80, ninguém pensava que a igreja católica ia aceitar, por exemplo, os evangélicos, chamados irmãos. Vamos andar junto. Ora a questão de outras religiões, de outros tipos de religiões que têm outros deuses. Mas você vai ver o seguinte, então, ponto 1. Um dos sinais da volta de Cristo, que colabora ali com o Apocalipse 16, que haveria um realinhamento das religiões, certo? Que estaria sendo administrado ali, orquestrado pelo papado, o falso profeta, o protestantismo apostatado e o espiritismo, que acaba pegando muitas outras religiões, inclusive a maioria das religiões orientais. E agora sobre o período do Papa Francisco, faleceu, Papa Francisco, nós tivemos uma grande reunião. Uma reunião de organização do que seria, por exemplo, uma igreja universal. Mas há alguns detalhes importantes sobre essa questão da chamada igreja universal. Não é a igreja universal aquela que você conhece. Estou dizendo um movimento mundial em torno de um só pensamento religioso. Esse é o ponto. Então, nós encontramos agora num período chave, tá? E eu vou levantar uma questão aqui. Nós estamos agora com o Leão 14. Tá? E um ponto interessante, a primeira besta do Apocalipse, o poder papal. Não pessoas. Entende? É poder, não pessoas. Pessoas passam. A segunda besta do Apocalipse, os Estados Unidos. E é muito importante uma observação. Hoje nós temos um Papa que é americano. Muito importante. Interessante. Mas só que a gente tem que mostrar isso com algumas outras informações. Por exemplo, dentro desse movimento que a Igreja Católica estava fazendo desde 62, com o Concílio Vaticano II e tudo mais, foram ocorrendo várias reuniões. E essas reuniões estavam levando à cura da ferida mortal que aconteceu no papado no tempo de Berthier e de Napoleão, quando em 1798 Berthier prendeu o Papa. E a Igreja Católica ela perdeu o seu poderio. Aqui, no Apocalipse 13:3 diz: "E vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada." Opa! E toda a terra se maravilhou após a besta. Então, o que nós aguardamos é que essa primeira besta ela vai ser curada. Ela está num processo de cura. Ela está num processo de cura. Um ponto importante é que foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então esse movimento não será um movimento local. É um movimento de alcance mundial. Tá, mas Fernando, você disse o comunismo aconteceu. Aconteceu. 7º Congresso de Líderes Religiosos das Religiões Tradicionais, que aconteceu em 14 de setembro de 2022. E o que aconteceu não é concílio, né? Nesse congresso? Líderes de todas as religiões tradicionais estão ali. Aqui, ó, Confúcio, as religiões orientais, e lógico, se perguntar para você quem que é o líder máximo da Igreja Ortodoxa, você não vai saber o nome. Quem que é o líder máximo do confucionismo? Você não vai saber. E das religiões hindus, das religiões indianas, com milhares de deuses, eles tiveram essa reunião, mas não foi uma reunião só de confraternização. Eles foram assinar um tratado. E isto é o ecumenismo. Eles assinaram um tratado.
se unindo em torno de algumas normas. E dentre elas, aí que vem um ponto importante, dentre elas você tem o artigo 10. E o artigo 10, ele tem um detalhe, ele fala: o pluralismo e as diferenças de religião, assim como de raça, de gênero e linguagem, são uma expressão da sabedoria da vontade de Deus, com a qual ele criou o homem, razão pela qual o ato de coerção para com uma determinada religião ou doutrina é inaceitável. Então, entendam, dentro desse concílio foram assinados vários acordos entre as religiões, e lá no 10º há uma declaração, e a declaração ela fala sobre isso claramente. Olha, é vontade de Deus que existam outros deuses. Você está entendendo aqui? Deixa eu só responder quem está falando comigo aqui. É vontade de Deus que hajam outros deuses. Então Deus está falando, ó, o pluralismo e as diferenças de religião, assim como de raça, gênero e linguagem, são uma expressão da sabedoria de Deus. Entendeu? São uma expressão da sabedoria de Deus. E aí, dentro desse quadro, nós encontramos aqui, então, um grande problema. Deus, o único Deus que nós acreditamos, esse único Deus, ele então está dizendo ao mundo: vocês podem ter a religião que vocês quiserem, os deuses que vocês quiserem, as religiões orientais com mais de 3.000 deuses, é isso? Bom, veja o seguinte, nesse sermão que eu estou falando com você, eu estou levantando agora que o primeiro passo dentro da profecia do Apocalipse 16, ela está se cumprindo com exata precisão, porque está falando o seguinte: olha, houve uma reunião, essa reunião que nós chamamos de ecumenismo, que os adventistas, nós como adventistas, nós falamos, vai ter um movimento ecumênico, vai unir as religiões, mas como vão unir as religiões se elas têm diferenças teológicas enormes? Como vai reunir as religiões? Foi dado o passo. E nesse artigo 10 tem esse passo. E quais os pontos doutrinários serão usados para unir essas igrejas? Veja, Ellen White já fala sobre isso. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, e estenderão a sua mão sobre esse abismo para dar a mão ao poder romano, sob a influência dessa tríplice união. Os Estados Unidos, esse país, seguirá pegadas de Roma, desprezando o direito de consciência. Veja, White escreveu isso. Os romanistas podem ver que estão enganados. Os romanistas podem ver que estão enganando a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação a caso. A medida ganha terreno e movimento em favor do repouso dominical, obrigatório. E eles se regozijam na certeza de que, por fim, todo mundo protestante será reunido sobre uma bandeira de Roma. A questão até que ampliados. O mundo protestante já está de mão dadas. Vejam um detalhe interessante. Nesse movimento, abre caminho para um grande líder mundial. E é isso, essa é a razão. Há um líder mundial. Você continua na sua crença, você continua da forma. Vamos moldando aqui, mas qual o líder religioso de destaque que todas as pessoas conhecem no mundo? Não é que Francisco está criando uma religião universal. Ele está criando um método em que a Igreja Católica se destaque sobre as demais. Uma liderança religiosa sobre as demais, e não só cristãs, não só o cristianismo. Entenderam? Esse movimento ecumênico, ele já aconteceu. Desde o Concílio Vaticano II, ele vinha sendo arquitetado até chegar ao mês de setembro de
2022. Quando foi assinado acordos entre as religiões. Você perceber, qualquer tipo de coerção, qualquer tipo de você falar de outra igreja, é Deus, você vai se ver com Deus. O que é? Você vai se ver com Deus. É um erro. Aí aconteceu uma outra coisa também interessante nesse período. O que aconteceu foi de que, um pouco antes dessa reunião, o Vaticano solta uma emenda, uma norma, dizendo que todas as contas do Vaticano ou daquelas outros institutos que estavam independentes, até com contas em outros bancos, sem o controle da igreja, não, a partir agora de 1º de setembro, ele ditou isso no dia 23 de agosto de 2022. Agora, de 1º de setembro em diante, todas as contas têm que ser depositadas no Banco do Vaticano. Por quê? Porque é a primeira vez na história da humanidade que tudo pode ser feito eletronicamente. Então, as contas ao redor do mundo em que tem algum tipo de ligação com o Vaticano, algum instituto, mas lá é o Banco do Vaticano, que é o banco que coordena todas as coisas. Entendeu? Então, esse é o ponto. Por isso, o Papa Francisco, lá para trás, estabeleceu que a Santa Sé e as instituições vinculadas à Santa Sé sejam as titulares de todas as contas. Mas por que a preocupação da Santa Sé com a questão das contas, do dinheiro? Tá? O fim do dinheiro e o Apocalipse 13. Esse é o tema, é o segundo tema. O primeiro tema de uma profecia que se cumpriu diante dos nossos olhos, ela está em evolução, mas o start, a assinatura foi dado. Então, o ecumenismo não é algo mais no imaginário das pessoas. O ecumenismo aconteceu. Agora eu vou entrar num outro assunto que é muito importante. E esse assunto, inclusive, eu vou trazer aqui. No ano 2000, eu visitei a feira de informática, até falei já isso. E eu vi ali como que estava andando a questão do controle financeiro através da internet. O controle financeiro. E eu participei de todo esse período de implantação do sistema de gestão empresarial via programa, software e tudo mais. A minha empresa, na época, fazia implantação de sistema de gestão empresarial em que você não tinha mais a nota fiscal escrita num papel. Mas, antigamente era assim, talvez você não lembre. Eu vou emitir uma nota, pegar um bloquinho de nota, escrevia o que vendi, para lá, o nome da pessoa, toda lá, era uma via que ficava com a pessoa, uma via que ficava comigo, uma via que ia para a coletoria estadual, e ali eles apuravam os impostos. Todo mês você tinha que entregar aquilo para a coletoria, eles apuravam o imposto e o seu contador dizia, você deve tanto de imposto. Com o sistema eletrônico dos PDF não, do sistema de controle fiscal, aquelas maquininhas que já emitem a nota fiscal ali, isso era direto, não tinha mais a escrituração fiscal. Agora, vendeu, pagou, sai a notinha, há uma comunicação direta com a Receita Federal e eles já sabem que você emitiu uma nota que você vendeu algum produto. Tá? Isso foi início. Lá atrás tinha escalonamento. Olha, empresa que fatura tanto é obrigatório. Comércio que fatura tanto, mas eu comecei a falar sobre isso e falei, olha, vai chegar um momento que o barzinho da esquina ele vai ter que passar ou fazer a escrituração, passar cartão, ele vai ter que fazer tudo ali. Não tem mais note. Tudo vai ter que ser feito de forma eletrônica. Hoje você ainda algumas coisas você compra em dinheiro. Mas o fim do dinheiro está chegando aí. O fim do dinheiro está aqui, né? Eu vou mostrar, está nas portas. E aí esse controle que está na profecia, ele vai ocorrer. Então, qual que é a profecia? Apocalipse 13, versículo 16. Então, essa é a segunda profecia que eu digo a você que está se cumprindo. Tá? Primeiro, o ecumenismo está aí. Já não existe uma diferença gritante entre as religiões. Principalmente as cristãs já aceitaram. Agora, as outras religiões também estão aceitando. Olha, nós temos um líder mundial, que é o Papa, é o líder mundial. E agora o Papa é americano, é um líder mundial. Vamos lá, fim do dinheiro de Apocalipse.
E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, apresentando a segunda besta, aquela que veio da terra, que representa os Estados Unidos, um grande movimento, que fala inicialmente como um cordeiro, depois falará como dragão, vai impor ao mundo as suas leis, e você, por acaso você está vendo isso? Por acaso você está vendo os Estados Unidos interferindo em outros países para falar, não, a norma é minha, a lei tem que ser a minha? Você está vendo isso? Tá bom. Agora, nesse versículo aqui, em 2007, quando eu mandei para a revisão teológica para poder passar na TV, eu fui até orientado. Não passa ainda, porque é difícil acabar o dinheiro. Não tem mais dinheiro de papel. Dinheiro de papel existe desde que o mundo é mundo, né? Mas vai acabar. Porque a única maneira de se cumprir isso aqui é você ter o controle financeiro de forma que as pessoas não tenham controle sobre as suas finanças. E aí, eu assistindo em 2000 a evolução do sistema digital, eu falei, vai chegar o momento em que não vai ter como ter dinheiro físico. Vai ser tudo eletrônico. E aí se cumpre Apocalipse 13. Não compra nem vende quem não tiver aceitando ou dentro do sistema. Ok? É isso. E aqui você vê uma condição social, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, uma condição social. E uma ação comercial, não compra nem vende. E essa ação social, pequenos, grandes, ela bate com a questão de... lembra do Apocalipse 14, em que diz que o anjo saiu pregando o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo? Veja, quando Deus está dando a dimensão de toda a terra, em mais de uma passagem bíblica, ele usa a toda nação, tribo, língua e povo. Vai afetar todo mundo. Aquele anjo, Apocalipse 14, vai pregar o evangelho para todo mundo. Essa besta do Apocalipse 13, ela está pegando a todos também. Pela condição social, ela pega todo mundo. Mas é muito, muito interessante Deus nos dar essa revelação da condição social. Porque ela linka agora com uma ação comercial. Se você não tiver com a marca da besta, você não compra, não vende. Entendeu? Esse é o detalhe. Vamos lá. A primeira profecia, o ecumenismo, está aí na porta, bateu, está aí, já pode dar. Olha, realmente já aconteceu. Eu conheço muitas religiões, muitas igrejas. O pastor de uma prega na outra, prega lá, prega lá. A questão do envolvimento do espiritismo dentro das religiões não é de hoje. A Igreja Católica tem uma aceitação muito grande da questão do espiritismo, que até na sua própria maneira de agir, ela acaba pregando sobre o espiritismo. Uma outra coisa interessante, né? Dentro desse ecumenismo, e eu estou falando para você que na minha visão, o ecumenismo, ele se concretizou, ele vem avançando, mas ele se concretizou ali no Cazaquistão com a assinatura dos principais líderes de várias religiões, de outras religiões, inclusive aquele detalhe que eu falei que eu não me conformo. Como que você pode assinar, você como cristão, você como temente a Deus, o Deus único, se assina informando que o pluralismo, a quantidade de religiões é a vontade divina. Até mesmo aquelas que têm outros deuses. Então você jogou fora todo o mandamento de Deus. Aliás, já tinha sido jogado fora. E essa parte do mandamento é uma coisa assim. A Igreja Católica, ela foi mais esperta. Ela não jogou fora os mandamentos. Ela trocou as posições e trocou o dia. Ponto. E as outras religiões, eu falo que são o protestantismo apostatado, né? Eles falam, não, a lei não vale mais. A lei não vale mais. Eles vivem de acordo com a lei. Eles só não guardam o sábado. O sábado tem uma parte importante nisso aqui. Primeira profecia, então, para o nosso tempo, vou chancelar aí. Tá? Segunda profecia, que é a questão do controle financeiro.
Nós estamos à porta do controle financeiro, à porta do controle financeiro. E tem uma terceira profecia ainda que fecha esse período, e essa terceira profecia praticamente que dá start ao fim dos tempos. Mas o controle financeiro está aí. E aí um ponto interessante. Você vê Jesus alertando. Quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é a chegada da sua desolação. E os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Que dias e vinganças são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Jesus deu essa orientação. Tem de falar aí das grávidas e daquelas que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, ira sobre o povo e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos gentios se completem. Lucas 21. Isso se cumpriu exatamente. E eu estou mostrando a queda de Jerusalém. Como foi a queda de Jerusalém? Havia uma grande guerra dentro de Jerusalém, entre as facções religiosas. Colocava lá o sumo sacerdote, a outra facção matava, colocava o dele. Não havia uma disputa muito grande, mas houve um massacre de jovens judeus que levou à revolta do povo judeu. E eles se armaram e chegou ao ouvido de Roma que eles estavam fazendo ali uma revolta. E eles mandaram, então, no ano 66, 67, eles mandaram ali a principal exército deles, e foram destruídos, tá? Que era a Legion Fulminata, a 12ª Fulminata. Foram destruídos. E isso levou os judeus a pensar, peraí, nós vamos fazer agora uma revolução e vamos libertar da escravidão do Império Romano. E aí César chamou o seu veterano de batalha, que era o Flávio Vespasiano, e falou para ele, você vai até lá, acaba com esse problema. Interessante que ele se posicionou perto de Jerusalém e não atacou ainda. E o seu filho Tito também veio contra o exército, no outro lado, também acabando com uma revolta. E o Vespasiano diz, já que os nossos inimigos estão ocupados morrendo por suas próprias mãos, então vou esperar para ver o que acontece. Porque havia dentro de Jerusalém uma disputa pelo poder. Mas Nero se suicida. E vem a ordem para que se chame Vespasiano, porque Galba assumiu e caiu. Otão assumiu e caiu. E Vitélio assumiu e caiu. Aí o general falou, se chama Vespasiano, você vai ser o imperador. E Vespasiano recebeu a ordem de sair do cerco de Jerusalém. Já havia cercado Jerusalém. E quando a tropa dele estava saindo, ele mandou avisar, Tito, vem da onde você está e vem me cobrir. Eu estou voltando para Roma. E Tito é mandado para fazer o cerco. E quando a tropa de Vespasiano está saindo, a cidade já está para cair, aí ele retira-se e começa então, os judeus falam assim, não, destruímos o exército romano. E ele sai, inclusive abre os portões, sai perseguindo as últimas tropas. Ok. Nesse ponto, os portões abertos, Flávio Joséfo, que não é cristão, é um historiador muito respeitado, ele fala o seguinte, escreve no seu livro Guerra dos Judeus, ele fala, olha, os cristãos da seita dos cristãos entenderam ser o sinal do seu mestre, saem de Jerusalém e escapam. E agora o exército judeu estava perseguindo as últimas tropas, veio de frente com Tito. Tito, então, vem e faz o cerco. Eles voltam para a cidade. E agora, no ano 70, Jerusalém é destruída, saqueada. O templo é incendiado. A tropa romana entra e destrói Jerusalém. Aí foi a queda de Jerusalém.
Mas o ponto que eu quero salientar para você, e o aviso dado por Jesus, que a gente leu no versículo atrás, quando vides, quando você vê, sabe que tá perto, o fim. E aí, quem estiver no campo não volta para a cidade. Tá? Foge. Esse foi o grande sinal. E qual que é o nosso sinal? A José fala isso. Qual que é o nosso sinal? Há uma sequência profética ocorrendo. Uma sequência. E eu não posso dizer, Cristo volta essa semana. Não dá para falar. Porque existem profecias que estão se cumprindo. Existe uma ordenança, uma ordem. Entre as profecias que estão se cumprindo, eu apontei para você duas que têm a ver claramente sobre o tempo do fim. Que é a união das igrejas. Nós mostramos aqui que elas estão unidas, assinaram contrato e estão cada vez mais se unindo. E que haverá a imposição dos Estados Unidos sobre o mundo de maneira comercial e econômica para fazer com que as pessoas passem a adorar a besta e guardar o seu dia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Há essa sequência profética. E essa sequência vai levar as pessoas a ter um embate. O selo de Deus, a marca da besta. Então, a sequência, nós vimos duas profecias que estão se cumprindo. Fato interessante, eu quero que você avalie e veja comigo aqui. O controle financeiro está às portas. Precisa falar do Drex, precisa falar? Podemos falar. Mas você já sabe. Não sou só eu que falo. Muita gente está falando isso. Mas por que tudo isso? Para levar as pessoas a terem uma obediência e seguirem aquilo que Deus não determinou. E o grande problema do mundo começou aqui. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas, Fernando, o que tem a ver isso aí com Armagedon? Porque faz parte do Armagedon. Aqui Satanás, lá no céu, ele está falando que vai exaltar o trono dele. Ele está dizendo que está diante da congregação, vai se assentar diante da congregação, a congregação que tinha no céu eram os anjos. Ele será semelhante ao Altíssimo. Isso tudo tem a ver com adoração. E aí eu quero que você faça uma reflexão. Tudo que Deus faz, Satanás faz algo semelhante para que ele possa enganar as nações. E agora eu sei que ele quer fazer, ele quer ser adorado, porque é o que ele queria no céu. E aí ele levanta pessoas, ele levanta instrumentos humanos. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Quem fará isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é a besta. A besta vai fazer. Deixa eu só pegar o material. A besta vai fazer isso. Por trás da besta, Satanás. E Satanás está dando poder à besta para fazer isso. A primeira besta, com o poder religioso. Nós identificamos com o poder romano. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Se você olhar na história, quem mudou os tempos da lei? Começou lá com Constantino. Entrou para a história porque é o primeiro imperador cristão. E aí você tem o primeiro edito de 7 de março de 321, onde começou essa transformação do dia de guarda, do sábado, para o domingo. Em 321 foi o primeiro movimento, em 325, o Concílio de Nicéia, onde Constantino foi o Papa. Ele esteve lá e dirigiu aquele concílio, o concílio que é uma direção de membros da igreja, dos líderes da igreja. Depois você vem
com o concílio de Laodiceia, 363 a 364, diz: os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Devem honrar o dia do Senhor e descansar, se for possível, como cristãos, e se entretanto forem encontrados judaizando, sejam excomungados por Cristo. Aqui começa a perseguição àqueles que guardavam o sábado. A história da transição do sábado para o domingo ela tem muitos detalhes. Mas a igreja começou a mudar e assimilar o domingo, que não é o dia que Deus colocou. E aí o que acontece? Foi um motivo que Satanás encontrou, porque Deus tem o sábado como o seu selo. Satanás ele impôs a guarda de um dia, a imposição. Por quê? Porque ele quer a adoração, é uma contrafação, em oposição ao selo de Deus que é o sábado. E a marca. É uma marca. Apocalipse 7 fala sobre o selo de Deus, posto na testa. Apocalipse 13 fala sobre a marca da besta, que está nas mãos ou na testa. Por que nas mãos e na testa? Porque é uma questão de aqueles que já aceitam o domingo como o seu dia de guarda, porque aprenderam assim, o selo, a marca é na testa, em compreensão disso. O selo de Deus ele só pode ser na testa porque tem que ter a compreensão e a aceitação. Então, aqueles que guardam o domingo e defendem o domingo, eles estão sendo marcados na testa. Aqueles que conhecem o selo de Deus, mas por uma questão, algumas questões do mundo atual, da vivência, acabam trabalhando no dia de Deus, eles são marcados nas suas mãos. É o símbolo do trabalho. Detalhe importante, Ellen White fala, quando os Estados Unidos formarem uma aliança com o catolicismo, eles cessarão de sustentar o conceito e os princípios protestantes, e essa mudança vai provocar um progressivo crescimento nessa direção, até levar uma lei nacional para o domingo, simbolizada pelo aperto de mãos. O Fernando Biden não é mais presidente dos Estados Unidos. Não, ele não é. Mas ele que fez essa questão de ir lá e apertar a mão do Papa. O presidente americano, presidente da maior nação protestante do mundo, faz aliança com o papado. E começou com o Biden. Foi aí com o Biden. Tá? E fizeram aliança. Com o resultado da lei dominical, essa aliança continua se desenvolvendo a ponto dos Estados Unidos forçarem o mundo todo a erigir uma imagem à besta. Essa imagem não é uma imagem física. É dar novamente ao papado o mesmo status e poderio e interação nos governos, como tinha na Idade Média. E isso que é essa interação. Finalmente será editado um instrumento de amplo decreto de morte. Morte a quem? Aqueles que não aceitam o domingo como sendo o seu dia de guarda. O último grande sinal será o decreto dominical. É o último grande sinal. E nós estamos caminhando para isso. Recentemente, inclusive esse é o irmão que está ali, maravilhado. Nossa, o Papa Leão XIV pregando sobre o sábado. Ele pregou num contexto. Eu escutei o sermão. Ele pregou num contexto. Mas a igreja não vai abrir mão do seu maior símbolo, que é a questão do domingo. Qual será a sua decisão quando o mundo tiver de tal maneira que você vai ter que escolher? Guarda o dia do Senhor e é selado por ele. E uma vez selado, sempre selado? Não. Você tem que se manter, ser fiel até a morte. Ou você será marcado nas mãos, trabalhando no dia do Senhor. Dentro do Armagedon, nós encontramos
as profecias que falam sobre o tempo do fim. Dentro do Armagedon, nós encontramos toda essa questão dos últimos movimentos da Terra. Então veja, eu tenho outros estudos mais específicos sobre essa questão do ecumenismo, todos os sinais, datas e tudo mais. Aí eu afirmo para você que o ecumenismo, não vou dizer que foram lançadas as bases do seu alicerce, que foi lançado no Concílio Vaticano II de 62. Eu digo que o grande passo foi feito ao assinar esse tratado agora em 2022. Então já existe um tratado em relação a isso. Na questão financeira, Apocalipse 13 nos fala sobre uma ação social. Segundo a besta, ela impõe a marca da primeira, impõe a marca sobre aqueles pobres, livres, escravos, tal. Para que não compra nem venda e não tiver a marca. Entendeu? Se não pertencer ao sistema, você não compra nem vende. Como é que eu compro, não compro nem vende? É simples. Vou te perguntar aqui. Você está percebendo o controle financeiro que está ocorrendo não só no Brasil, porque esse é o momento do mundo. Todos os bancos centrais estão correndo atrás do controle financeiro, com o lançamento das suas moedas digitais, como no Brasil tem o Drex, ou com outras atividades que nos levam a essa finalidade de controle financeiro. Percebeu que o dinheiro vivo assumindo o mercado? Dentro da estatística, há um sermão sobre isso, que eu tenho no meu canal, que está disponível para todo mundo também, que é o Apocalipse 13 e o controle financeiro. E ali você tem a sequência que vem desde o Pix. O Pix foi o início do controle financeiro, e agora vai ser controlado. Agora você já sabe que quem movimenta em Pix passou de 5 mil de movimento, não de crédito, desse movimento, já está sob a lupa do governo no Brasil. E um detalhe importante é que saiu o leão e entrou o Tiranossauro Rex. Eu coloquei aqui, inclusive, para você, o que é o controle financeiro. Vou falar do Brasil, outros países todos estão fazendo. Mas falar do Brasil, o que você está sentindo na pele? Hoje já tem o T-Rex, que é um sistema financeiro todo controlado pela Receita Federal. Não é um computador, é um sistema, com vários sistemas de controle. E aí, você movimentou o seu Pix, já está na Receita. O seu imposto de renda, se você mandar uma informação errada, já checam isso na hora. E hoje, qual o maior meio de pagamento que existe? Tudo eletrônico. E agora, está previsto para acabar o dinheiro de papel? Sim. 2026 é o último estágio para implantar, assim, não precisa mais de dinheiro de papel, é tudo eletrônico. Porque tudo eletrônico você paga imposto. E aí a grande pergunta é, você está percebendo que você está sendo controlado? Eu preguei numa igreja e falei sobre o controle, aí o pessoal estava meio assim, eu não tenho que falar, né? Eu falei, por favor, alguém pode me emprestar uma nota de 200 para me mostrar um detalhe aqui? Ninguém tinha. Tá bom, uma nota de 100 alguém tem aqui? Ninguém tinha. É uma igreja que estava mais ou menos umas 150 pessoas. Ninguém tinha. Uma nota de 50, aí um outro levantou a mão, lá. Tá bom. Vou falando uma igreja de 150 pessoas, eu acho que 3 ou 4 levantaram a mão, que tinha uma nota de 50 no bolso. Falei, os demais não tem dinheiro, não. Aí uma pessoa lá no meio, assim, todo mundo usa cartão, como se fosse me chamar a atenção, né? Nota, todo mundo usa cartão. Foi exatamente isso que eu tô falando. É exatamente isso. Quantos de vocês estão assistindo estão com o salário de vocês sacado e botado na tua conta? Botado numa carteirinha dentro de casa. Nós fomos acostumados a um movimento financeiro. Faz parte do Apocalipse 13. O controle financeiro
o controle financeiro será o meio pelo qual Satanás vai fazer com que as pessoas acabem aceitando a marca da besta, que é a guarda do domingo no lugar do sábado. Por quê? Elas vão ser subjugadas. Se não trabalhar, não tenho dinheiro. Se não tem dinheiro, não sei como vou viver. E aí, um detalhe. O dinheiro de papel sumiu. É crédito na tua conta. E tudo é fiscalizado. Tudo é fiscalizado. Ah, eu vendi uma garrafinha de água. Ah, eu vendi eletronicamente. Eu vou pagar imposto sobre essa garrafinha de água. Ah, mas um detalhezinho. Onde é que você comprou a garrafinha de água? Entendeu? Aí eu comprei de fulano. Aí você pagou ele com o quê? Eu paguei movimentação financeira. Então ele tem que ter também pago o imposto dele. Vai ser pago lá. Então tudo é interligado. Se eu comprar, a pessoa de lá vai pagar imposto, eu estou pagando imposto. Se eu vender, eu tenho que ter uma conta. Eu tenho que ter uma conta. E aí a movimentação está ali. Quando tudo isso apertar e as empresas para perguntarem assim, seguinte, nós vamos trabalhar no sábado. Todo mundo. Você vai falar, não vou. Está dispensado. Tem muita gente, está uma crise, tem muita gente querendo trabalhar. Qual vai ser a sua escolha? Essa é a minha pergunta que eu faço. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar a vossa cabeça, porque a vossa redenção está. E apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essa é a passagem bíblica. Eu trago para vocês nesse final desse estudo do Armagedon. Tem muito mais coisa ainda. Só sobre o controle financeiro eu poderia te mostrar muito mais coisa que eu estou falando. Você já está sentindo na pele. Você já percebe isso? Nós estamos sendo levados a uma condição de que somos dependentes dos movimentos que estão acontecendo no mundo, no campo financeiro e econômico. A economia vai ser a arma que Satanás vai usar contra a humanidade para subjugá-la. Dentro desse sistema todinho, o que falta para nós é a questão do decreto dominical. É o que falta para nós. E Deus te abençoe. Que você possa ter o conhecimento e passar por tudo isso e ainda ser encontrado entre os fiéis. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.